Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez com o amparo dos nossos mentores, em nome de Jesus, para fazermos um bate-papo a respeito desse processo que é o aprendizado quando a doença bate às nossas portas. Esse que é o grupo de assistência espiritual e vibracional à saúde da Casa Grupo Espírita Razim, que se reúne a cada sábado para trazer ao vivo, neste caso, estamos gravando este trabalho, em virtude da data festiva do Natal, para que, através das palavras, das reflexões, possamos continuar esse processo de aprendizado, como dissemos, através das dores que passamos, pois ninguém que está aqui encarnado no planeta está imune a ter essas provas. Nós vamos hoje
envolvendo a nossa companheira Dinalva nesse momento, para que ela traga para nós essa prece de abertura que nos ilumine, que nos fortaleça e favoreça o entendimento das dores e sofrimentos que nós estamos passando. Boa noite a todos. Hoje eu trouxe uma prece para o ano novo. Dai-nos, Senhor, paz para todos e o amor para cada um. Coragem para o trabalho edificante. Fé para alcançarmos a meta desejada. Compreensão para respirarmos na dimensão do equilíbrio. Tolerância com aqueles que nos ofendam. Esperança de um ano ainda melhor em todos os sentidos. Que o bem coletivo seja a meta de todos, a fim de alcançarmos o reino de Deus ainda na terra. Sabemos que a vida continua em todos os planos, que somos espíritos imortais, com o propósito de servir pelo prazer de ser útil, ajudar por sentir bem na fraternidade, amar por ser a lei maior, compreender pela lógica do raciocínio, perdoar sem impor condições e fazer da caridade a nossa salvação. Obrigado, Senhor, e feliz Ano Novo. Então vamos nesse momento pedindo aos nossos mentores que nos iluminem, fortalecendo o nosso trabalho, no nosso lar, que esses amigos possam estar junto de nós neste momento, pois sabemos que eles nos dão um grande amparo para os entendimentos das provas, para a compreensão dos porquês que nos visitam os lares nesse momento do planeta. É sabido de todos que a condição diferenciada que vivenciamos, em virtude especialmente do Covid, trouxe-nos muitos aprendizados em vários aspectos, que possamos entendê-los e colocar-nos em prática no dia a dia. Vamos, nesse momento, primeiro de tudo, procurando elevar o nosso padrão vibratório, nosso padrão de pensamento, para que o nosso lar, o local onde estivermos, possa ser envolvido por uma cúpula de luz brilhante e protetora. Que essa cúpula proteja-nos, fazendo uma filtragem das energias, dos pensamentos que nos chegam, para que o nosso lar seja o nosso santuário, em nome do Mestre, que ele possa ser protegido com muito amor, com fé, com esperança. Vamos pedindo nesse instante que os mentores visitem a cada um dos lares, fazendo uma limpeza, queimando as energias pesadas, transformando-as, transmutando-as, fazendo com que elas se neutralizem ou se tornem elemento produtivo na nossa jornada. Que o nosso amor, a nossa fé possa se fortalecer mesmo diante dessas provas. Pois para cada um de nós, assim como as palavras ditas têm significados diferentes, as provas que vivenciamos também. Muitas vezes, para alguns de nós, o momento que vive é uma grande provação. Para outros, aquilo é pequeno diante daquilo que já vivenciou. E assim vai, esse é o nosso ciclo de vida e de aprendizado. Vamos pedindo que o Mestre Jesus esteja junto de nós, que nos dê força e sabedoria em cada um dos nossos amigos, cada um dos nossos companheiros que estiverem junto de nós, sejam também beneficiados por essa energia, por esse amor, pela fé, pela bondade. Vamos assim, mentalizando essa luz, correndo por toda a casa, espalhando-se, envolvendo alimentos, líquidos, bebidas, água, envolvendo os medicamentos que utilizamos para que todos sejam fortificados e com muito amor, a fé, a esperança, possa florescer em nossos corações também, para que possamos compartilhá-las com aqueles que necessitam, que possamos ser aquele trabalhador de Jesus, que podemos sempre encontrar aqueles amigos na prova, no dia a dia, e ter-lhes uma palavra de conforto, ter um gesto de carinho, ter uma prece em seu nome que o fortaleça. E com o Mestre ao nosso lado,
dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair entre as tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E vamos, nesse instante, pedindo à nossa amiga Edinalva que, através da oração de Bezerra de Menezes, nos auxilie a nos ligarmos às suas correntes do bem, para que ele possa, desta maneira, alcançar a cada um dos lares, cada um dos corações que estão em sofrimento, que possam recebê-lo com muito amor. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E vamos, nesse instante, pedindo à nossa companheira Adriana de Barros que nos auxilie através dessa sua oportunidade de convivermos com suas palavras e reflexões nesse mês especial, né? O mês do nascimento de Jesus, pelos nossos hábitos, que as suas palavras possam frutificar em nossos corações cada vez mais. Adriana, boa noite. Tudo bem com você? Oi, boa noite, Cláudio. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né, para falar desse irmão tão especial que é Jesus, né, já que ele é o aniversariante do mês, o grande aniversariante do mês. Sem dúvida. E o que você trouxe de reflexão para nós hoje? Você sabe, Cláudio, que falar de Jesus é sempre uma ousadia, né, da gente, porque tem uma infinidade de temas que a gente pode abordar. E aí eu fiquei pensando o que a gente ia falar, e aí pesquisando, e foi curioso, porque aí ontem eu conversei com o meu mentor, eu falei, que caminho eu vou? E aí, curiosamente, hoje, a hora que eu acordei e entrei na rede social, o padre Júlio Lancelotti vai estar num programa Saia Justa falando sobre o poder do amor contra as desigualdades. Aí eu falei, olha, e eu sei que o roteirista desse programa é meu amigo. E aí eu comecei a conversar com ele, porque ele que estava preparando o programa também. E aí ele até me mandou uma pesquisa que ele fez, né? Eu estou até contando essa história aqui, porque às vezes parece que quando a gente está no centro espírita, as pessoas colocam, né, um rótulo de religião e às vezes ficam muito
ficam reticentes. E aí eu achei curioso que vai ser o tema do programa Saia Justa também, né, com o padre Júlio Lancelotti. Aí eu falei, eu vou... Aí ele me mandou a pesquisa que ele fez, e aí eu também fiz uma pesquisa, e aí eu cheguei Claro que eu cheguei no amor, né, que eu acho que é o maior ensinamento de Jesus. Então é isso que a gente vai falar um pouco hoje, sobre esse amor que Jesus nos ensinou e que a gente tem dificuldade de aprender. Das dificuldades eu vou falar um pouco menos, eu vou falar mais do que ele ensinou. É bem observado, né? Realmente temos um pouco de dificuldade, né? Imagina, estamos tão pertinho e você falou uma coisa verdadeira, né? Falar sobre Jesus é um desafio, né? Porque nós o tratamos como se fosse assim um irmão próximo, né? Mas estamos aí alguns milhares de anos-luz dele, né? Em termos de aprendizado. E como a gente reforça muito, ele é um dos co-criadores do planeta. Então imagine, enquanto nós estamos aqui caminhando no Beabá, né? Ele há 4,5 bilhões de anos atrás já estava aí criando o planeta. Então veja que mas nós temos esperança, né? Porque afinal ele disse que o que ele fazia nós faríamos e faríamos mais ainda. É claro que precisamos de um pouquinho de tempo, né? É Mas engraçado. Pode falar, desculpa. A palavra é sua. Fique à vontade agora para as suas reflexões. Muito obrigado pelo seu auxílio aí nessa tarefa. Obrigada a você, porque você sabe que cada vez que eu me preparo para estar aqui, é sempre, né, muito enriquecedor. E você sabe que nessa pesquisa eu até descobri um site, depois, para quem tiver oportunidade, que eu não conhecia, pode ser que vocês conheçam, que é o Kardecpedia. É uma Wikipedia de Kardec, que é muito interessante. Eu fiquei lá horas navegando. Então, as pessoas também podem aproveitar aí o feriado, né, e fazer essa pesquisa, porque certamente é um grande presente que a gente se dá nessa data, né? Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Adriana, né? Eu faço parte aqui do grupo, e hoje eu agradeço muito a Deus e ao nosso mestre Jesus pela oportunidade de estar aqui com vocês, e pedimos sempre antes de iniciar que Deus ilumine a todos os espíritos aqui, encarnados e desencarnados, que estão conosco nesse dia mais que especial. Eu sempre falo que todos os dias são especiais porque a gente tem a oportunidade de abrir os olhos, de sentir nossa respiração, né? Então, que os nossos amigos do plano superior também possam estar conosco nessa reflexão, nos inspirando. E, antes de mais nada, agradecendo por estarmos aqui hoje, porque a gente teve um ano desafiador, né, com muitas oportunidades de aprendizado e também de crescimento. Então, primeiro a gente pode começar agradecendo a Deus, né? Então, que a vibração desse nosso mestre possa ser sentida por todos que estão aqui agora. Bom, como a gente já estava falando aqui, a nossa reflexão de hoje não podia ser diferente, né? É sobre esse irmão que ilumina a nossa caminhada todos os dias e em todos os momentos. E aí o Cláudio falou uma coisa, né, que a gente às vezes não acredita que é capaz de seguir os passos de Jesus, mas Jesus acredita que a gente é capaz. Então a gente tem que acreditar também que a gente pode conseguir. Bom, mas aí, afinal, quem é Jesus para o Espiritismo e o que o amor pode lutar contra as desigualdades, né? Bom, o próprio Allan Kardec define na questão 625 do Livro dos Espíritos que Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos ofereceu Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou que é a expressão mais pura de sua lei, porque sendo ele o mais puro de quantos tem, ele é o mais puro de todos
que apareceram na Terra. Então, está claro que, assim, que Jesus é o nosso mestre maior, e tudo que ele fazia expressava o amor de verdade, um amor real e profundo que a humanidade nunca tinha sentido antes. E é esse amor que a gente é capaz de sentir, né? Então, quando Jesus nos ensinou, no seu maior mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos, ele estava despertando o que é fundamental em se tratando desse exercício da religiosidade, que é amar, né? Mas, como eu disse aqui, não só da religiosidade. Em dias tão difíceis, tão temerosos, a solução é o ensinamento maior de Jesus, que é amar. E aí, nesse sentimento que ele nos oferece, tem também a caridade, que também é algo que a nossa doutrina tem como máxima, né? E porque nesse sentimento do amor, resume todos os deveres do homem com o nosso próximo, né? Deixando claro que a melhor maneira de combater o orgulho e o egoísmo. Então, aí, pegando essas reflexões, né, a gente tem os dois ensinamentos de Jesus, que um é de Mateus, que ele disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. E no Evangelho de João, ele diz, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E aí a gente fica, né, a gente bota aqui para pensar, será que tem diferença entre essas duas formas que Jesus nos ensinou? Ou ele quis dizer a mesma coisa em momentos diferentes? Porque a gente sabe que Jesus ensinou a gente e semeou e exemplificou o amor muitas vezes por parábolas, né? As suas parábolas são muito fundamentais para a gente, porque era a maneira que ele falava com a gente, falava naquela época de acordo com os tempos e os lugares, porque ele sabia que muita coisa, ele era tão sábio que ele sabia que muita coisa deveria ser entendida no seu tempo, né? Então, naquela época, as parábolas eram a nossa grande ferramenta. E aí, eu fiquei pensando também, se a gente já parou para pensar como Jesus falaria com a gente nos dias de hoje, como ele ia agir diante de tanta desigualdade, intolerância, impaciência, como ele ia usar os veículos de comunicação, as redes sociais, enfim, como Jesus se comportaria ao ouvir uma ideia contrária dele. Eu acho que são reflexões que a gente tem que fazer todos os dias ao acordar, né? Porque cada dia está mais claro isso. E aí eu pego aqui a parábola do semeador, que é uma parábola muito famosa entre todos nós espíritas, que é eu peguei aqui do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, que o autor, ele se refere a ela como a parábola das parábolas, na qual Jesus mostra o momento evolutivo de cada um ao receber. Tanto é que, assim, cada vez que a gente lê essa parábola, a gente tem um entendimento, assim como outras parábolas de Jesus. E isso mostra o quê? Mostra que a gente também, apesar de não achar, a gente também está crescendo, a gente também está aprendendo, porque a gente fala muito do que a gente precisa aprender e a gente esquece também de olhar para o que a gente aprendeu. E como eu disse aqui no começo, esse ano foi um ano de muitas oportunidades de ensinamento. Então, eu acho que vale para a gente uma reflexão de tudo aquilo que a gente conseguiu absorver, né? E nessa parábola, Jesus sintetiza as características predominantes em todos os seres e reflete a boa ou a má vontade que as pessoas recebem os seus ensinamentos. Então, ele fala, né, que aquele que semeia, saiu aquele que semeia a semear. Enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente, e os pássaros do céu vieram e comeram-na.
uma outra quantidade caiu nas pedras, onde não havia muita terra, e logo germinou, porque a terra que estava lá não era muito profunda, mas queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer. E como não tinha raízes, secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram. E uma outra, enfim, caiu na boa parte da terra que dava frutos, e aí os grãos cresceram um por um, e assim foi. Essa parábola, apesar dela ser muito conhecida, muitas vezes ela não é bem compreendida. Então, assim, o semeador, todos nós sabemos que é o nosso mestre querido Jesus. A semente, está claríssimo que são os seus ensinamentos, né? Que ele leva para toda parte, desde que o homem tenha condições para recebê-los. E a semente que não germina com a mesma eficácia em todos os locais é devido ao momento evolutivo de cada espírito. Então, uns mais adiantados, outros mais atrasados, uns propensos ao bem, outros à caridade, à fraternidade, o amor, e outros nem tão propensos ao bem assim, mas mergulhados no egoísmo e no orgulho, né? E aqui também dá para a gente fazer uma analogia com a lei do amor, que está também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que diz assim: o amor é um sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos, mas avançado possui sensações, mais instruído possui sentimentos. Num ponto mais delicado e evoluído de seus sentimentos, surge esse sentimento tão puro que é o amor. Então, aqui, da mesma forma, a semente só germina de acordo com a evolução espiritual de cada um de nós, né? Então, aquelas pessoas em que os instintos dominam ainda, o ego, pode até receber os ensinamentos do mestre, mas ainda não estão aptos a compreenderem, né? E a Terra, né? O que representa? Ela representa o estado intelectual e moral de cada um de nós no momento de receber esses ensinamentos do mestre. Então, aquela semente que caiu no caminho e os pássaros comeram, refere-se aos indiferentes, né? Os indivíduos imaturos, não preparados, aqueles que a gente acha que está longe de nós, são os outros, não somos nós, né? Porque a gente sempre acha que é o outro. E os seus corações se mostram insensíveis a qualquer apelo de ordem mais elevada. Em seguida, estão as sementes que caíram sobre as pedras, né? Significando aqueles que até se entusiasmam com os ensinamentos, com os conhecimentos, mas não encontram forças para vencer, para sair do comodismo, para sair do vício, porque isso já está cristalizado, e aí eles são incapazes de melhorar os sentimentos. Não conseguem formar raízes. Também não é com a gente que nós estamos falando, né? São com os outros. O terceiro lugar são as sementes que caíram no meio dos espinhos, representando as pessoas que, apesar do conhecimento, dos ensinamentos de Jesus e admiram Jesus, sentem ainda muita resistência, porque estão muito presos às coisas materiais, que consideram muito mais importantes do que a formação da consciência espiritual, que também não é a gente, né? Afinal de contas, nossa, estamos num encontro aqui do Centro Espírita, então são todos os outros. Essa é uma reflexão muito importante para a gente. Eu estou brincando aqui, mas é uma reflexão que, especialmente para os dias que vivemos hoje, o medo do futuro, né, a inconstância econômica, a luta pelas garantias e pelo sucesso pessoal, os apegos, né, todos os sentimentos terrestres que faz a gente esquecer do grande amor do mestre para com a gente, né, para com todos nós. E aí,
nesse caso, quando a gente consegue, quando a gente não consegue ver isso, o fruto não amadurece. Mas temos aí a terra boa, né? Que aí a gente se reconhece, que somos sinceros, somos pessoas legais. Aqui, as lições de Jesus encontram uma grande receptividade, né? A gente abraça o ideal cristão, de corpo e de alma. A gente se esforça para colocar em prática, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as carências, a gente consegue enxergar esse trabalho tão abençoado do Mestre, e a gente consegue praticar. E na prática, muitas vezes, a gente toma conhecimento que os ensinamentos que a gente quer a todo custo, com os nossos familiares, nossos amigos, né, a gente quer que todos eles também se entusiasmem e compreendam como Jesus dedica o seu grande amor. Mas a parábola do semeador, ela não deixa dúvidas de que a gente não pode se afligir. E eu acho que a grande missão da gente é essa, é entender que cada um vai ter o momento certo da terra preparada, e essa semente vai germinar, e jamais a gente tirar isso do radar, né? Então, assim, eu peguei essa parábola, que dá para a gente tirar muitos outros ensinamentos, se a gente pegar em detalhes, mas eu só fiz esse apanhado para a gente analisar essas indagações que a gente fez no começo. Será que existe alguma diferença entre os dois ensinamentos que Jesus fez? O primeiro, né, o ama-te teu próximo como a ti mesmo, e o segundo, que a gente se ame uns aos outros, como eu vos amei, ou ele quis dizer a mesma coisa, né? No livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico, ele fala que, ele traz uma explicação, né, que muitos séculos antes da vinda do Cristo já era ensinada no mundo a regra áurea, o princípio trazido por sábios de cada época, mas sem exemplificações. Então, os gregos diziam: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros e o que desejava para si. E os hebreus também recomendavam: o que não fizerdes para vós, não desejeis para o próximo. Então, os persas, os romanos, todos faziam as mesmas afirmativas, mas, no entanto, foi com Jesus a grande novidade, que exemplificou plenitude de trabalho, de abnegação e de amor a toda a humanidade. Quando ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, a leitura mais superficial que induziria a gente a sentir nessas palavras, é necessário perceber a diferença. O ama teu próximo como a ti mesmo é diferente do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O primeiro é um dever, né? Um dever que não é necessário que o homem busque compreender a condição do outro. A recomendação é a verdadeira solidariedade, a confiança fraternal de irmãos e a certeza do entendimento recíproco, a prática do amor verdadeiro de uns para com os outros. Lembremos ainda que Jesus, em seu imenso amor, nos recomendou amar os nossos inimigos. A gente não estava conseguindo nem amar. Imagina amar os nossos inimigos. E aí ele vem e pede para a gente perdoar, né? Então, ele é o ser completo, por quê? Porque ele diz tudo isso da maneira mais doce possível, né? Então, ele nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou ler aqui para vocês. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação máxima, pois esta virtude é uma das maiores vitórias sobre o egoísmo e o orgulho.
amar aos inimigos, segundo este ensinamento de Jesus, é não ter nada contra eles, nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem impor condições, não colocar nenhum obstáculo à reconciliação e desejar-lhe todo o bem possível. Bom, e para finalizar, a gente tem que lembrar que a gente está longe de compreender, como começamos a conversa aqui, eu e o Cláudio, mas que tudo que ele nos ensinou com profundidade pode ser praticado todos os dias, em todos os momentos. Mas é necessário que a gente continue a estudar, a refletir e, sobretudo, praticar, né? Que a gente possa ser o dono da nossa boa terra, para que essa semente possa germinar e produzir os bons frutos. Então, é esse o meu recado hoje, que eu deixo agradecendo a Jesus a oportunidade, aproveitando essa data que chega, para a gente refletir sobre isso, olhar para o outro com amor, entender que tudo aquilo que está disposto numa mesa, né, comidas, presentes embaixo de uma árvore, luzes, é tudo para agradecer a presença desse mestre na nossa vida. É uma maneira da gente pedir para ele continuar iluminando a nossa trajetória. E não só pedir, como... Eu sempre falo, né? A gente só fala, não tenho nada a agradecer, eu não tenho a pedir. A gente é tão orgulhoso que a gente acha que a gente só tem que agradecer. A gente pode pedir, porque Jesus ouve a gente. E se a gente pedir para ele, mestre, não largue a minha mão, deixe eu caminhar com você em todos os momentos. Ele nunca vai negar, nunca vai negar. Então, eu quero desejar a todos um Feliz Natal e que Jesus esteja presente no dia a dia da gente o tempo todo. E quero agradecer a vocês a oportunidade dessas reflexões, né? Porque tudo isso que eu falei, eu ouvi primeiro, né? Antes de falar aqui. Então, que a gente possa, em 2022, renovar as nossas esperanças, os nossos aprendizados, e que fiquem todos com Deus. Obrigado, Adriana. Que a gente possa aproveitar as suas palavras para refletir. Para cada, como dissemos no começo, para cada um de nós, as palavras têm sentidos diferentes, porque viemos por caminhos diferentes. Estamos todos juntos agora, em nome de Jesus. E vamos assim pedindo para Ele que nos dê um amparo nesse momento, com fé e esperança, para fazermos esse tratamento que fortaleça nossa saúde física, nossa saúde moral, nossa saúde espiritual. Vamos envolvendo todo o nosso lar. Vamos fechando os olhos suavemente, mentalizando uma luz passando em todos os ambientes, primeiramente. Uma luz que, provinda do Mestre Jesus, num azul brilhante, traz a calma e a tranquilidade. Que essa luz nos envolva nesse momento, trazendo essa harmonia que necessitamos para as provas que estamos vivenciando, não importa se elas, qual seja a sua origem, pois sabemos que, como espíritos, temos a oportunidade de aprendizado e com ela faremos a nossa caminhada, transformando esses limões que a vida nos dá, em limonada, porque é através desse esforço que nós verdadeiramente vencemos essa batalha. Vamos mentalizando também uma luz amarela, descendo pela nossa cabeça, envolvendo todo o nosso corpo, pescoço, tronco, membros, que essa luz possa trazer a sabedoria, possa trazer a paz e a harmonia interior. Através delas, pedimos ao Pai que nos fortaleça, que traga para nós a tranquilidade e o conhecimento para vivenciarmos e aprendermos com as lições. Mais do que vencê-las, nós tirarmos proveito delas em benefício, não um benefício exterior, mas interior, para que a nossa força interior, a nossa fé se multiplique,
para que a nossa saúde física e espiritual se multiplique, pois sabemos que somos espíritos e devemos ter isso sempre dentro de nós, dentro dos nossos pensamentos. Como espíritos, passamos pela vida terrena, pela encarnação, retornamos ao mundo espiritual e novamente voltamos ao corpo. E ficamos nesse ciclo por tanto tempo quanto for necessário para o nosso aprendizado. Portanto, que esse momento seja o nosso momento de muito conhecimento, de muito ganhar na escala da vida espiritual, de muito ganhar na escala da vida moral, e que possamos deixar para trás todas as nossas provas vencidas por nós através do amor. Pedimos ao Pai que, através dessa luz que nos ilumina, as equipes de Bezerra de Menezes também que nos auxiliem, trazendo paz e harmonia aos nossos corações, afastando o medo, afastando toda a dor que existe dentro de nós, para que a saúde fortifique-se, a saúde física, a saúde moral, a saúde espiritual, todas, pois somos uma única pessoa, mas com muitos campos de trabalho. Que esses campos sejam favorecidos pelo amor existente dentro de nós e daqueles que nos rodeiam, porque não estamos sozinhos, estamos com Deus, nosso Pai, estamos com Jesus, nosso Mestre, e com inúmeros irmãos que nem sequer sabemos identificá-los, que são amigos, companheiros, que nos trazem força para as provas que temos que viver para poder superar. Vamos pedindo à nossa companheira Marcinha que faça para nós a oração de São Francisco de maneira cantada, para que ela possa fortalecer os nossos sentimentos, nossas boas vibrações. E em seguida, a nossa querida companheira Renata fará também a prece de Cáritas. Lembrando que essas palavras são palavras bonitas, mas devemos vivenciá-las dentro de nós. Devemos sentir esse amor, sentir essa alegria, sentir essa energia que nos favorece neste momento. Graças a Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste, piedade para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, graças a Deus.
falar. Hoje a pictografia, acho que não vai dar tempo de terminar online, mas ela veio um rosto feminino, e na verdade o que me chamou a atenção nesse rosto que eu vi hoje foi um sentimento. Na verdade, é um sentimento difícil de desenhar, na verdade, que é o sentimento de gratidão e da esperança. Então, aqui, essa mulher, ela tem uma lágrima no rosto, que eu ainda vou aqui pintar, ela tem uma lágrima no rosto, porém ela tem um sorriso também. Então, de alguma forma, esse sentimento mesmo de gratidão, de proximidade com Deus, entender que nas nossas angústias, né, Ele estará lá do nosso lado, como foi dito na preleção, se pedirmos, se quisermos, né, se estivermos disponíveis para receber esse amparo de Jesus, né, e que possamos sentir também a gratidão e estar com esse sentimento aflorado durante, principalmente nesse momento, né, de novo ano, nova vida, né, novas oportunidades. Então, eu acho que esse foi o sentimento que me veio ao ver esse rosto, que é a gratidão e a esperança de dias melhores que virão, esperança nessa nova fase. É isso, graças a Deus. A Marcinha podia cantar enquanto eu termino. A música é Tocando em Frente, de Renato Teixeira, aproveitando esse momento que estamos já no ano novo, né? Uma nova vida entrando no ano novo. Então, que a gente preste atenção um pouquinho na letra desta música do Renato Teixeira, que é maravilhosa, que pede para que a gente ande um pouquinho mais devagar na nossa vida, nos nossos dias, que pede também que a gente tenha felicidade, que pede também para que a gente repare ao nosso redor, nas coisas que estão ao nosso redor e também nas pessoas. Então, a música é Tocando em Frente. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente, como um velho boiadeiro, levando a boiada eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou, conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir.
Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder gostar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser carrega o dom de ser capaz de ser feliz. E assim, agradecemos por mais essa oportunidade, agradecemos pelo Mestre Jesus que nos ilumina o caminho com os seus ensinamentos, que possamos, neste período novo, que iniciamos, que está dentro de nós, mais do que em qualquer lugar, renovarmos as nossas atitudes, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vontade interior para vencermos as lutas diárias, para compartilharmos o amor, para confortarmos aqueles que sofrem. Pedimos, Pai, em especial, por aqueles que perderam entes queridos, familiares, amigos, que eles sejam abraçados e que a sabedoria a respeito do quanto nós somos gratos pela oportunidade da vida e como podemos retribuir através do amor possa estar em todos os lares, com a certeza que quando chegar o momento apropriado estaremos novamente juntos, pois a vida é um ciclo contínuo de indas e vindas ao planeta, até que possamos deixá-lo pelo nosso mérito, pelo amor, pela fraternidade. Com o Mestre Jesus, mais uma vez, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair ante as tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Graças a Deus. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Tenham uma ótima semana e um ótimo começo de ano. Que assim seja.